O SBT recebe hoje a candidata do PSOL, Buriti, Fátima Souza, professora da UNB, mestre, doutora, pós-doutora em políticas públicas e saúde. Faltou alguma coisa, candidata? Alguma coisinha, né? Mas eu posso dizer, para além disso, o que mais me orgulha é ter sido a gerente nacional do Programa de Agentes Comunitários de Saúde do meu país. E que a Paraíba, eu sou paraibana, foi o estado piloto da sua implantação e a partir dele nós implantamos no Brasil inteiro. Essa é uma obra que me é muito cara, inclusive fui premiada pela Organização Mundial de Saúde por esse feito, né? E ela ajudou muito o Brasil, não só a ampliação do acesso à saúde, mas sobretudo a redução de principais doenças, né? No Nordeste em especial, que mais acometia os filhos e filhas, né? Dos nossos nordestinos. Aí eu falo da redução da mortalidade infantil, que nós contribuímos bastante, a mortalidade materna e o controle dos principais agravos, né? A sociedade está envelhecendo e os agentes comunitários de saúde têm tido essa proatividade, vamos dizer assim, né? De prevenir e de controlar as doenças de diabetes, hipertensão e principalmente as violências, né? Que tem sido o mal do século XXI, né? Então essa é uma obra que eu tenho muito orgulho de ter sido a gerente nacional do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Bom, como sua área de saúde, então vamos perguntar como é que a senhora vai resolver esse problema da saúde no Distrito Federal? Olha, a saúde do Distrito Federal é uma situação gravíssima. Eu tenho caminhado pelas 31 regiões administrativas do Distrito Federal e é o problema mais sério. Tenho escutado coisas que entristecem qualquer gestor público. Então, nós vamos voltar com o Saúde em Casa, que é uma coisa que ficou no imaginário coletivo da população. Eles sabem a importância de ter um médico visitando a casa, de ter um enfermeiro, os agentes comunitários de saúde. Então, a primeira atitude do nosso governo vai ser voltar com o programa Saúde em Casa. E com a massificação dos agentes comunitários de saúde, ou seja, em cada região nós temos vinculado as suas famílias à presença dos agentes comunitários. Mas vai ter pessoal suficiente para isso? Vai ter pessoal suficiente porque, veja, o agente comunitário, para nós, do governo, ele tem dupla finalidade. Ele gera emprego e renda para as pessoas que moram na localidade e eles ajudam a população a cuidar de sua própria saúde, né? São seus vizinhos, seus familiares, né? E eu tenho dito que no nosso governo nós vamos transformar essa cidade num canteiro da saúde. Porque eu vivi isso não só no Brasil inteiro, mas vivi isso quando fui fazer meu pós-doutoramento no Canadá e a gente sabe que não tem alternativa a não ser pela prevenção e pela promoção da saúde. Mas também vamos precisar dos hospitais, só que os hospitais eles vão fazer aquilo que a atenção básica não deu conta de fazer, não só porque não deu conta, mas porque não é responsabilidade dela fazer, né? Os grandes procedimentos cirúrgicos, as complicações, né, que acontecem, né, nas principais doenças. Então, o hospital vai ser para aquilo que ele nasceu, que é estar vinculado, ou seja, integrado à atenção básica. E o que acontece hoje é que é um sistema desordenado. Então, se é desordenado, a população, claro, está falando do seu maior bem, que é ter saúde, ela sai procurando um lugar para ser atendida, né? E com isso, ela não é atendida em lugar algum. Então, vamos voltar com saúde em casa, vamos fortalecer os conselhos regionais de saúde, vamos colocar em todas as regiões de saúde casa de parto, vamos investir na capacitação das doulas. Nesse particular, as mulheres precisam ter um pré-natal de qualidade e, portanto, o seu parto também em casa, com acolhimento, em casa de parto, falo, né? Vinculado às maternidades, porque se der alguma complicação, né, a mulher tem o direito de ter sua assistência continuada. Vamos recolocar o SAMU e as UPAs no lugar onde ela deve ir, não nesse sistema, né, completamente desordenado e a população fica uma espécie de ping-pong, vai para lá, vai para cá e não tem referência em nenhum lugar. Então, a saúde será a prioridade do nosso governo, porque não só porque é a minha área de trabalho, eu estou há quase 40 anos militando, né, vou dizer assim, sou coautora do projeto da Reforma Sanitária Brasileira, ajudei a construir o Sistema Único de Saúde, no processo constituinte, ainda como estudante de enfermagem, vim da Paraíba para que a gente pudesse colocar na Constituição os capítulos da saúde, dos 196 aos 200. Então, essa é a minha luta, né? Para além da educação, né? Porque esse casamento entre saúde e educação, eles são muito imbricados, ou seja, muito interligados, né? Bom, então, e a educação, como é que vai ser? Vamos emendar isso aí. E educação também é um compromisso. Eu digo que não há nenhuma nação civilizada se não for pela via da educação.
Isso eu tenho exemplos dentro da minha própria casa, né? Eu me alfabetizei muito tardiamente, né? Minha mãe é uma senhora que não teve a oportunidade de estudar, mas ela sabia do valor do que é ter a educação de seus filhos. Então, eu sou uma geração que rompi esse ciclo da pobreza pela via da educação. E hoje eu sou uma professora universitária, como o senhor me apresentou, da Universidade de Brasília. Tive a honra de criar a Faculdade de Ceilândia, porque sempre acreditei, desde o movimento estudantil, de que as universidades ela têm de ir aonde o povo está, e aquela obra também me é muito cara, ter os filhos e filhas da Ceilândia, a maioria, né, dos moradores nordestinos, de poder ter uma faculdade de saúde ao seu lado. Mas no nosso governo nós vamos investir nas creches, que infelizmente as creches hoje no Distrito Federal, quem trata das crianças são voluntariados que não têm nenhuma formação pedagógica. Eu digo até que eles são uma espécie de montoados de criança, né, depósito de criança. Isso é muito duro, porque nesse período de formação, onde a criança faz não só seu crescimento, né, físico, né, mas suas habilidades intelectuais, é aí onde o Estado tem que fazer presença firme, né? Então, nós vamos investir, universalizar a creche nessa cidade, assim como todo o ciclo da educação básica, né? Eu estou falando do ensino fundamental e do ensino médio, né? E fazer articulações, que infelizmente é um governo tacanho. Não é só esse, entra um, sai outro. Você tem os institutos de ensino superior, que a gente pode fazer alianças com eles de forma dialógica, civilizada, dentro de um projeto de reforma da educação no Distrito Federal. Mas como é que seria isso? Os alunos do ensino superior dariam aula de reforço para os alunos do ensino Não básico? só aula de reforço, os alunos, por exemplo, nós temos um índice de analfabetismo que ainda no DF não poderia existir. Não só analfabetismo funcional, mas analfabetismo que não sabe ler e escrever. Então, os alunos do Instituto poderiam muito bem fazer dentro de uma ação programada, né, dentro de um plano integrado do governo distrital com o governo federal, deles fazer não só reforço, mas eles ir lá e assumir a sala de aula com ele como parte dos seus estágios curriculares, né? E a universidade distrital, que eu tenho dito que no nosso governo nós precisamos tirar do papel. Eu sei que o senhor tem conhecimento disso, mas não sei se a população sabe, que desde a criação da Lei Orgânica do Distrito Federal, e eu quero demarcar os seus 25 anos, que está lá um compromisso de que deveria ter uma universidade distrital, que infelizmente não tem. Claro que precisamos fazer um recorte aí da criação de uma universidade para a saúde, que é o caso da ESC, né, Escola Superior de Saúde, que tem só o curso de enfermagem e o curso de medicina. E muito bom, é preciso reconhecer um projeto político-pedagógico muito emancipador, né, onde o estudante ele é produtor, vamos dizer assim, do seu próprio conhecimento, mas infelizmente parou nesses dois cursos. Nós precisamos ampliar para além dos cursos da área da saúde. Aí falta aí nutrição, falta farmácia, falta odontologia, né? E no caso das outras áreas que podem se integrar, que eu estou falando, da agricultura, nós precisamos de contabilidade, de cursos de pedagogia, até para dentro do projeto da reforma do ensino, nós retomarmos uma discussão que infelizmente a educação do Distrito Federal perdeu, que é a questão de uma pedagogia emancipadora, inovadora, de métodos pedagógicos, que faça a formação ao mesmo tempo dos professores, também faça a formação dos nossos estudantes, dos diretores, dos técnicos, né, que estão nas escolas, dos pais, né? A escola ela tem que sair dos seus muros para trazer os pais, para os alunos entenderem o que eles estão estudando. Outro dia me foi feita uma pergunta nos meios de comunicação, por que o DF estava em déficit, né? Decrescendo, né, com a lixa lá embaixo em relação à pouca qualidade do ensino de português e de matemática. E eu respondi, é claro que está, e cada vez mais a tendência é cair, porque o aluno já não sente mais o atrativo de estar na escola, né? Não há um investimento nos professores, é preciso investir nos nossos colegas professores. De que forma? Porque eles pedem salário. Não, não pede só salário, não é verdade. Isso é uma falácia. Os governos dizem, os professores só pedem salário. É justo que peça salário, porque é disso que ele sobrevive, né? Ou seja, ele tem que ter salários dignos, mas eles pedem investimento na sua formação, na valorização deles. Eu pretendo, com parceria com a universidade, com a Escola de Educação da Universidade de Brasília, a Faculdade de Educação, da Faculdade de Brasília, fazer a formação dos nossos professores. Eu digo isso com muita propriedade, porque fiz isso na área da saúde. Nós ofertamos para os trabalhadores do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do Brasil inteiro, de secretarias estaduais de saúde e do próprio Ministério da Saúde, um mestrado profissional,
que hoje é um exemplo. O Brasil inteiro vem fazer aqui esse mestrado profissional. Podemos fazer um mestrado profissional para a educação. Podemos fazer um doutorado profissional para a educação. A Universidade de Brasília está aqui do lado. Que não só a Universidade de Brasília, diga-se de passagem, você tem excelentes instituições de ensino superior nesta cidade que podem ser muito bem, vamos dizer assim, utilizadas, no bom sentido do termo, que sentar à mesa e fazer uma excelente parceria. O nosso governo será um governo dialógico, um governo com inteligência, porque faz parte, né, desse novo ciclo de desenvolvimento do Distrito Federal, usar enormemente dessas ferramentas de parceria, de cogestão, e não ficar isolado de ser o governo autocentrado, um governo que não tem essa capacidade de mapear o que tem de melhor necessidade. E não falo, só concluindo, e não falo apenas no que se refere à educação. Eu falo mais do que isso, no que se refere a todas as áreas que a gente possa fazer uma política de Estado e não apenas uma política de governo episódica, ou seja, na marcação do mandato, e quando o outro governo entra, desmancha. Brasília precisa voltar ao seu eixo de desenvolvimento integrado, humano, a curto, médio e longo prazo, portanto, duradouro. E a segurança? A segurança é uma outra área caríssima para o nosso governo, né, e para todos aqueles que virá governar com a professora Fátima. Tem um item que eu chamo a atenção em todos os debates onde eu tenho conversado, nas ruas, nas escolas, os lugares onde a gente tem sido convidado, que é a questão de cuidar de quem cuida da segurança pública. Hoje, os policiais civis, militares, o corpo de bombeiro, eles andam numa situação de fragilidade, de novo, a exemplo da educação, eles não pedem apenas salário. Isso aí é um incentivo, vamos dizer assim, entre aspas, dos governos desqualificados, me permita dizer isso, que cria essa cisânia, essa briga, essa confusão entre os policiais. É verdade que eles querem a equiparação do salário, tudo isso a gente vem discutindo, porque nós vamos colocar, que é uma outra proposta do nosso plano de governo, está aqui, que daqui a pouco eu vou lhe entregar, que é criar uma Câmara permanente de negociação com as 32 carreiras existentes aqui dos servidores públicos. Mas voltando para a segurança pública, nós vamos investir na questão da prevenção. De novo, nós vamos usar as inteligências de integração entre os três segmentos da segurança pública. A secretária ou o secretário de Segurança Pública, para nós, não será a rainha da Inglaterra. Não terá intermediário, ele será delegado por mim para ele ter autoridade de sentar essa mesa e fazer a negociação das formas mais claras, aberta, à luz do dia, para não ter nenhum tipo de interferência, de ruídos na nossa administração. Nós vamos usar da inteligência de tecnologias, para que a gente saiba onde começa o processo de trabalho de um, termina o outro. Nós vamos voltar de forma maciça, eu tenho usado esse termo para dizer universal, em todas as escolas, em todas as regiões, com a presença dos policiais, para, se necessário for, a gente fazer a intervenção em tempo real, nos anteciparmos aos problemas da violência, em especial na questão da violência contra a mulher, que o senhor sabe, tem sido em Brasília, a estatística de até agora, onde estamos a conversar aqui, ultrapassou o que foi a estatística do ano passado, 20 homicídios contra as mulheres, em tempo quase recorde. E mais de 40 a cada dia de queixa de violência domiciliar. E a lei da Maria da Penha está aí e faz de conta que o assunto não é com eles. Os governos fecham os olhos para essa violência abrupta, nas escolas, em todos os lugares, não é só na questão da mulher. Uma política especial para a mulher, colocar perto da senhora, perto do gabinete? Nós vamos retomar a Secretaria da Mulher, que esse governo que está em curso aí fechou. Nós vamos retomar, ampliar as delegacias em todos os territórios, e eu demarco as 31 regiões administrativas. Nós vamos investir na formação dos policiais. Mas nós teremos delegacia da mulher em cada uma delas? Em cada uma das regiões administrativas. Isso é um compromisso que nós já está aqui, depois o senhor tiver assim, um tempinho vai ler. Mas o que eu quero chamar a atenção ainda em relação à questão da violência é que não são só as mulheres. Nós vamos investir nas periferias, eu faço questão de falar da estrutural, faço questão de falar da Ceilândia, da FECAL, quero falar onde nós temos campo de estágio na área da saúde, São Sebastião, Paranoá, Itapuã, para nós recuperarmos os jovens desses lugares da violência. Nós vamos colocar... precisa de dinheiro. De onde viria esse dinheiro? Da inteligência que os governos não têm.
e de um plano de investimento que nós vamos ter na área da saúde. Só para você ter ideia, esse governo que está em curso, ele está devolvendo recursos que são agendas demandadas pelo governo federal. Nós vamos ter uma inteligência às avessas, que nós vamos ser proativos. Nós vamos buscar os dinheiros em todas as planadas do Ministério, em todas as áreas afetas, não só na Secretaria de Segurança Pública. Nós vamos fazer investimentos, se preciso for, com os bancos públicos, em vez de estar investindo em construção de prédio que não tem função nenhuma, aí eu falo aí daquele prédio administrativo, nós vamos investir nas pessoas. O terceiro capítulo do nosso programa de governo se chama Cuidar das Pessoas. E o segundo capítulo se chama Colocar a Economia a Serviço da Sociedade. É aí que nós vamos buscar recursos. Nosso governo não ficará 4 anos dizendo que estamos fazendo ajuste fiscal. Nós vamos fazer parcerias com o governo federal, nós vamos ter um plano de investimento público para que a economia se movimente e este investimento será em benefício da população. O seu governo terá concurso público? Terá concurso público, sim. Em quais áreas? Prioritárias: saúde, educação e segurança pública. Esses 3 vão fazer um diagnóstico situacional, ou seja, quais são as principais lacunas que existem nas regiões. Nós vamos cada vez mais descentralizar a administração. E aqui eu quero me pedir permissão para lhe dizer que no nosso governo nós vamos acabar com uma coisa que eu tenho dito assim: não há governo que sustente, porque a crise que está aí não é crise só de esperança, isso é gravíssima, mas há uma crise de ética moral na política. Então, das 31 regiões administrativas, nós vamos recuperar o que, de novo, está na lei orgânica, que é trazer o Conselho Comunitário. Esse Conselho vai eleger 3, a comunidade vai eleger os 3 representantes, a governadora terá discricionalidade, ou seja, a prerrogativa de nomear o primeiro da lista, e não teremos negociação política, de nenhuma forma, nenhuma barganha para político A, B ou C. Nós vamos trazer esses administradores pela via da comunidade e pela via da competência. Mas isso não pode complicar a sua vida na Câmara? Por que vai complicar a minha vida na Câmara? Fechar alianças com cargos, é o que se faz, né? Isso faz a velha política. Nosso governo vai ser um governo, inclusive, de exercício pedagógico. Por quê? Porque o meu compromisso está aqui. Isso aqui é uma ciência da sociedade do Distrito Federal que construiu um plano que diz quais são as reais necessidades da população, suas dores, mas também seus potenciais. Nós não vamos ficar lamentando. Então, eu espero que nesse ano a população do Distrito Federal desperte, tome interesse, renove sua esperança e coloque na Câmara Distrital o que tem de melhor nessa cidade. Assim como na Câmara Federal, assim como no Senado, me escolha para ser sua governadora, uma gestora pública, uma enfermeira, uma paraibana, uma mulher que não precisa ser testada. Aí eles dizem assim: ah, a senhora nunca foi conhecida. Graças a Deus, eu não sou conhecida por esse bando de políticos que o DF já devia varrer há muito tempo. Eu sou a novidade, sim, mas uma novidade boa, que estou atenta. Então, a negociação na Câmara, para responder sua pergunta, ela será civilizada, republicana, e ela será feita à luz do dia. Eu tenho dito o tempo inteiro, repito aqui. Veja, será uma relação programática, será um diálogo programático. Brasília precisa resolver os problemas da saúde. O senhor, como deputado e deputada, o que é que vai fazer? As suas emendas serão destinadas a isso. Eu vou montar uma central de elaboração de projetos, cujo projeto será dialogado pelo orçamento participativo, de novo, na base, com as comunidades, e aí esse será vamos dizer assim, o eixo condutor, indutor, iluminador de uma nova política no Distrito Federal. Eu espero que a população saiba escolher bem. E se der problema, ou seja, se eles começarem a tensionar, pressionar, dizer que a professora Fátima tem que voltar à velha política, eu chamo a população e digo para elas: olha aí, vocês elegeu aí, está querendo fazer negociações escusas, que não tem nada a ver com minha prática política, nada a ver com minha conduta moral e ética, e eu quero que vocês venham aqui me socorrer. Isso eu vou fazer. Falando nisso, como é que a senhora vai resolver a questão do transporte? Todo mundo diz que tem cartel de gasolina, de pneu, de ônibus, de tudo, né? E a população fica horas no trânsito. Mas tem cartel mesmo. Como é que a senhora vai resolver? Como é que você vai resolver isso? Sim, primeiro, esse diagnóstico tem cartel, isso é verdade. E todos os governos colocam o lucro para as grandes empresas. Nós vamos fazer, a primeira coisa, uma inversão de valor disso. Quer dizer, que isso não é valor, uma inversão de ação. Transporte tem que ser feito para as pessoas, que elas se transportem de forma digna, com o menor tempo possível de sua locomoção para o seu espaço de trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Um plano de integração que nunca teve aqui. Nós vamos terminar as obras, que isso, inclusive, é pedagógico.
Não é porque eu vou assumir governo que eu vou deixar tudo que foi bom para trás. Se é que tem muita coisa boa aí, mas enfim, isso é uma crítica que não é minha, é pública, né? Todo mundo reclama da questão do transporte. Então, nós vamos fazer um plano de integração que vincula desde a conclusão das obras do metrô, e eu já estive na Ceilândia e disse que nós vamos ampliar aquela parte até o setor O, e eu digo isso porque eu vivi em Ceilândia, ajudei a criar a faculdade lá, e sei o que é ser usuária do metrô. Na hora que você chega, queda de luz, o metrô para. Chove demasiadamente, o metrô para. Então, assim, nós fazíamos até, só um parênteses aqui, fazíamos até acordo com os alunos, dizia assim, ó, a gente vai demorar um pouquinho, porque dependendo da situação do metrô. Então, nós vamos ampliar o metrô da Ceilândia, nós vamos integrar isso com o BRT, desculpe. Nós vamos ampliar os espaços, né, dos ciclistas, nós vamos criar condições para que as pessoas também andem a pé. Agora, tem uma coisa que ninguém fala em relação aos transportes, que isso é uma coisa que o nosso governo vai fazer, que é gerar emprego e renda nas localidades, para as pessoas não precisarem vir para o centro de Brasília. Vamos fazer um movimento reverso. Vamos criar emprego em Santa Maria, em Samambaia, em São Sebastião, para as pessoas trabalharem no lugar da sua casa, que eu digo, que é o transporte pé a pé com a bicicleta. Olha, essa cidade vai ficar maravilhosa. Mas que tipo de Igual emprego se faz nesses lugares? A economia criativa, local, os pequenos empresariados ali se movimentando para que essa economia gere não só emprego e renda, mas que gere a capacidade de consumo deles. Todos ganharão com isso, gerando mais impostos para a cidade, e a gente retorna isso não só no transporte, mas nas políticas públicas, né? Porque amontoado de transporte não vai ser. E tem uma outra questão que está aqui no nosso plano de governo, que nós vamos auditar os contratos das empresas que estão aí em curso. Mas a senhora pretende melhorar esse transporte do que já está aí? Nós temos uma ideia que nós tem estamos... cidades que tem Wi-Fi no ônibus, tem ar-condicionado, né? Não só Wi-Fi, ar-condicionado, mas usar os aplicativos para saber de que hora o seu ônibus vai passar, vai de fato passar, e os ônibus serem precisos, aumentar a frota. Mas aumentar a frota significa não cobrar por pessoas, que é isso que eles fazem, mas cobrar por quilometragem. Nós vamos retomar, tirar da cartolina, vamos dizer assim, uma expressão de professor, a rede ferroviária que está aqui de Lusiânia, vai fazer todo esse complexo, né, daqui do plano piloto, a saída sul, vai desafogar aquele trânsito. Por que não fizeram? Porque não tem capacidade de sentar no Ministério da Cidade, no Ministério do Transporte, para fazer um diálogo com o governo local, né? Ou seja, com o governo distrital. E com Goiás, nós temos que pensar que Goiás, se a gente não fizer uma aliança, isso inclusive na área da saúde, uma aliança forte para que tenha essa articulação dos meios de transportes com esses três, quer dizer, com Goiás e outros governos, nós também vamos ficar travados. Isso nós não vamos deixar acontecer. Agora, tem uma outra questão no nosso governo que eu falo com muita firmeza, assim, é que, se o senhor observar, nos feriados e nos domingos, o metrô anda quase que vazio, né? As catracas quase que livre. Nós vamos deixar aberto assim, livre, para que a população tenha direito de vir ao plano, o povo do plano tem direito de visitar seus familiares, ou seja, capítulo 4 do meu plano de governo, que se chama Direito à Cidade, o direito de ir e vir gratuitamente. E não venham me dizer que é deficitário, porque metrô, transporte e mobilidade, no geral, é para servir as pessoas e não os empresariados. Bom, obrigado pela sua entrevista. A senhora tem 40 segundos para passar um recado aqui para o eleitorado. Fique à vontade. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade da SBT por termos esse diálogo franco, aberto. Eu quero dizer à população que agora é a vez da gente não desistir do Distrito Federal. Eu poderia muito bem, como professora universitária, ficar na minha sala de aula, por mais meritosa que ela seja, mas eu estou muito inquieta. E a inquietação não é suficiente, nós temos que renovar as esperanças. É preciso que a gente quebre esse ciclo da velha política no Distrito Federal, da velha política e dos velhos políticos. Chegou a hora de uma professora universitária e chegou a hora de vocês se levantarem e já no primeiro turno dizer não a essa política que está aí. Uma política que gera miséria, pobreza, uma política que acorrenta as pessoas. Chegou a hora de vocês se libertarem pela via democrática, sem violência, sem quebra-quebra, votar numa mulher para que a gente possa fazer uma transição
para que Brasília volte a ser o que Juscelino, lá do alto do céu, de fato fique cada vez mais feliz, que a cidade que ele criou para ser a cidade da esperança possa ser renovada de políticas públicas civilizadas, onde a gente possa cuidar das pessoas, onde elas se sintam que essa cidade lhe é de direito e possa livremente viver bem nesse território que é de todos nós, dos paraibanos, dos nordestinos, dos brasilienses, de todo o meu país. Obrigado. Eu que agradeço.